Olá, senhores, vamos começar mais uma aula de economia mineral. Essa aula é muito legal. Por quê? Ela mistura tudo o que a gente viu de simulação com toda a parte de micro e macroeconomia. Porque o que a gente vai fazer na aula de hoje é olhar para os mecanismos que a gente fez de simulação e é uma visão crítica que eu espero que vocês desenvolvam para a simulação de qualquer commodity. Sistemas de previsão, todos vão esbarrar em algum tipo de barreira. E a aula de hoje é sobre essas barreiras. Num primeiro momento, a gente vai analisar a formação dessas barreiras, desses limites, somente pela ótica do movimento do Random Walk. Então, a gente vai fazer a análise para o Random Walk na imposição de barreiras, mas o sistema de barreiras que a gente vai adotar aqui hoje, vocês podem implementar em qualquer outro sistema. Então, para a gente começar, eu queria poder, importante, no sistema acadêmico da UFOP vai estar disponível essa tabela para vocês irem acompanhando a aula comigo. É de extrema importância que vocês mesmos estejam acompanhando, olhando na tabela e fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou deixar zerado de configurações para vocês adicionarem a configuração, não. Dessa vez ela já vai vir preenchida porque tem algumas coisas nessas tabelas que ficariam muito difíceis se eu deixasse para vocês preencherem. O que ficaria extremamente complicado? Porque eu vou colocar várias estruturas de sis e condicionantes para que possa responder o que eu estou querendo. Então eu preferi eu mesmo deixar ela preenchida e a gente conversando sobre o que tem na tabela. Eu acho que vai render mais. Só para se ressaltar de novo, essas tabelas estão baseadas no livro de análise de investimento de teoria e prática do professor Marco Antônio. E nós vamos utilizar os exercícios que estão dentro desses livros como forma de aula e é o que a gente está fazendo aqui. A gente, se eu não falar nada, deixar vocês interpretarem o início da tabela, eu queria começar nessa aqui, ruína do jogador com barreira. O que representa esse título, ruína do jogador? Representa a teoria que eu vou utilizar para poder criar barreiras. Eu vou lá no final, no último slide nosso, para que vocês... Slide não, aba de tabela, para que vocês possam entender aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar é o seguinte. Deixa eu dar um F9 aqui para chegar no evento de simulação bem legal. Esse aqui. Onde é que eu tenho alguma coisa que eu simulei via Random Walk, que me gerou uma série de caminhos aleatórios. Só que esse caminho aleatório aqui de simulação do preço da minha commodity, ele não é um caminho puro, que eu soltei o sistema igual a gente fez lá atrás, na primeira aula. O que seria o puro natural, ele viria simulando aqui com as jogadas, teria tendência de seguir por esse pontilhado, mas eu impedi que ele seguisse pelo pontilhado, por um motivo muito simples. Existem um máximo de preço de simulação de commodity e um mínimo que eu posso atingir. Eu não posso deixar o sistema pegar infinitamente esses valores e jogar ou para cima ou para baixo, porque existe um valor máximo que aquelas empresas dão conta de praticar e um valor mínimo que aquelas empresas dão conta de praticar com a commodity. Então a gente vai segurar essa informação e vamos voltar no início da nossa conversa, teoria. Toda teoria nossa, igual está escrito aqui, a ruína do jogador, é baseado num problema que é como se alguém estivesse num cassino apostando. Quando você entra num cassino, você tem sim uma quantidade máxima de valor que você pode jogar que está relacionado com sua riqueza inicial. Então, por isso que eu coloquei ali na célulazinha, riqueza inicial do jogador. E aí a gente vai jogar parecendo com aquele problema que a gente fez no Random Walk, onde é que eu dou um passo para cima ou para baixo. Eu tenho aqui um valor de ganho que eu coloquei de mais 1 e de menos 1, porque eu tenho uma segunda intenção. A gente lembra que um valor muito alto de valor em caso de perda e de ganho, estou fazendo uma aposta muito grande. Toda vez que eu aposto muito grande, o erro é grande também. Então eu tendo a diminuir. Por isso que eu parti para o movimento browniano, onde é que eu faria esse incremento infinitesimal, que é algo que não está acontecendo aqui. Mas por que eu estou utilizando isso aqui?
eu tenho algumas fórmulas aqui que me permitem prever a probabilidade de quando esse jogador vai fracassar, ou seja, quando ele vai ficar zerado, ele não vai ter mais nada, e o tempo que ele vai demorar para atingir esse zerar, não ter mais dinheiro na banca. E aí você consegue fazer o paralelo que eu estou querendo utilizar. Esse meu mecanismo de sorteio de simulação, o quebrar significa chega um valor que ele tem que parar. Que é a mesma coisa que o valor mínimo que a commodity pode atingir. O caminho mínimo que a commodity pode atingir, ele está relacionado não só com o preço dela em si, mas com o arranjo de mercado que essa commodity tem. Por quê? Vamos considerar que a gente está num monopólio absoluto. Só tem uma firma no mercado exercendo esse preço. A gente sabe que ou essa firma compete por preço ou ela compete por quantidade. Ela nunca dá conta de competir pelos dois. E nessa ideia dela estar competindo por preço, que é a história que eu estou contando para vocês, concorda que ela nunca vai poder deixar o preço descer abaixo do meu custo marginal? Ela não vai descer abaixo daquilo. E ela também não vai subir acima de um valor que ela não tenha lucro positivo, porque ela vai diminuindo o preço, aumentando a quantidade que ela vende, só que chega um valor que ela não ganha mais nada. Então são os dois limites que eu tenho, mas por enquanto a gente está trabalhando com essa ideia aqui. Então na nossa configuração que eu coloquei na tabelinha aqui para vocês, eu tenho a riqueza inicial do jogador, que é o quanto que ele começa, ou seja, que ele pode perder de dinheiro. Tem o valor inicial da primeira rodada, então isso tudo eu posso fazer um paralelo lá para frente com o preço. Eu posso começar com esse S0, meu primeiro preço, eu estou começando a simular a partir de janeiro de 2021. Então eu vou pegar o preço de janeiro de 2021, vou deixar ele fazer o passeio aleatório dele, só que quando chegar abaixo de um preço, eu falo assim, acabou aqui, colega, é a ruína, você não pode simular abaixo desse preço. Então, na verdade, a gente está relacionado com isso. Então, quando eu tenho a probabilidade de ganho de mais 1 ou menos 1, e lembrando que tem a formulinha no slide, na outra aula que a gente fez, onde é que ensina a calcular isso de acordo com o ΔQ e o tempo que eu quero simular. Então, existe uma fórmula lá. Eu posso vir dentro dessa tabela e inserir aquela fórmula? Pode, não há problema algum. A única coisa que vai acontecer é que essas duas formulinhas aqui, que me vê a probabilidade de ruína dela no infinito, e o tempo esperado de ruína, ou seja, de atingir o valor mínimo que eu tenho aqui, eu não consigo usar essas fórmulas. E essa barreira aqui de valor que eu posso perder está relacionada com o meu valor inicial e eu coloquei essa retinha aqui. Observe o seguinte, eu tenho probabilidade de ganho, probabilidade de perda, jogo justo, igual a gente conversou lá atrás, 50-50, então se eu estiver jogando moeda infinitamente, eu tenho martingale, eu tenho não enviesamento, então eu tenho todas as condições para fazer o que a gente chamou de jogo justo. Só que eu vou dar uma mudada aqui para a gente verificar o que está acontecendo com essa fórmulazinha aqui que calcula a probabilidade de ruína, que é probabilidade de perda sobre probabilidade de ganho elevado à riqueza inicial. Se eu falar que minha probabilidade de ganho é menor do que 50%, você já sabe que o meu mecanismo de simulação vai ter que desenvolver uma descida relativamente parecida com essa aqui. Eu sei que eu tenho probabilidade de ruína de 100%, ou seja, quando eu estou com esse trem de toda hora só perdendo, minha probabilidade de ganho no sorteio, os passos que eu vou dar são sempre perdendo, e tem uma diferença entre estar perdendo no sorteio e aquele trend que a gente colocou na segunda aula. A tendência, teorema de Meyer lá, então segura, veja que são coisas diferentes. Aqui eu só estou falando da probabilidade no sorteio. E eu consigo também estimar o tempo esperado que eu vou atingir esse meu valor negativo. Vai ser pela forma de riqueza inicial dividido por 1 menos 2 vezes probabilidade de ganho. Eu deixei aqui marcado os livros onde é que se encontram essas duas fórmulas e que os autores deduzem. Igual a gente está conversando, eu estou fazendo uma interpretação das fórmulas e não estou fazendo deduções delas. A gente está aprendendo como é que o sistema pensa.
Só que 40 a 60 não é jogo justo. A gente trabalha com jogo justo e é mais ou menos esse processo aqui que eu vou ter. Na tendência, ele tende a ficar próximo ao ponto de equilíbrio, ou seja, a mesma quantidade que ele sobe é a mesma quantidade que ele desce. E aí eu queria passar com vocês o que foi que aconteceu aqui nesse meu sistema. Eu vou simular aqui até chegar num valor. Isso, eu cheguei de primeira, dei sorte. Observa aqui, nesse primeiro, eu coloquei um gráfico que somente me mostra quando ele atingiu a barreira inferior. E aqui embaixo eu coloquei um outro gráfico que me mostra depois que ele atingiu a barreira inferior, se o jogo continuasse rodando, que é esse tracejado aqui. O que eu fiz nessa tabela foi adicionar duas séries de dados. Vocês conseguem ver investigando o que eu fiz. Só que uma eu coloquei como linha contínua e outra como linha tracejada. E aí eu vou mostrar aqui o que seria a minha de linha contínua, que seria esse aqui, ó, SN com restrição de W, que é a riqueza inicial do jogador. E aí nós vamos dar uma olhada nas duas formas. O que está marcado de azul nessas duas colunas aqui foi o que a gente fez na aula passada, onde é que eu tenho um sorteio, se for menor do que um valor, eu adiciono o valor de probabilidade de ganho, se for falso, o valor de probabilidade de perda. Tranquilo. E aqui sempre o valor final vai ser o anterior mais o sorteado. Então, essa coluna aqui, teoricamente, seria a linha de simulação que eu estava utilizando ontem. Só que eu não estou usando ela porque eu tenho que fazer ela ser válida somente até ele atingir o valor de menos 10 que eu posso perder. Então, eu não posso perder menos que isso. E aí eu vou vindo, olha, está menos 1, menos 2, menos 4, menos 5, menos 8, menos 9. Chega um valor aqui que ele atingiu o valor de menos 10. Se ele atingiu o valor de menos 10, eu não posso continuar exibindo no gráfico o valor dele. Então eu tenho que dar um jeito dele parar de exibir. E para parar de exibir, eu sei que quando eu coloco esse símbolo, asterisco, barra, asterisco N, barra D, ele não exibe mais nada, ele para a série. Então o que eu tive que fazer? Adicionar uma função se, falando que se ele for o valor que está aqui nessa célula, for menor do que o que eu tenho de parada, ele vai adicionar esse valor aqui que ele não exibe no gráfico. Então, ele passa nessa primeira coluna aqui, cortar os valores maior do que menos 10. Menor do que menos 10, aliás. E aí ele bota tudo asterisco N de D. Só que eu tenho uma outra coluna, que é essa última aqui, se o jogo continuasse, que é justamente o valor abaixo do que esse meu valor de menos 10 que teve na parada. E aí, juntando esses dois aqui, esse primeiro de linha contínua, que é se continuasse com restrição de N, esse pontilhado aqui, se o jogo continuasse, ou seja, sem aquela restrição. Então, desse jeito que eu consegui montar essa minha primeira tabela. Então, o que eu fiz aqui que eu adicionei? Somente essa configuração de tabela e apresentei o jogo em caso de perda, o jogo em caso de ganho. Só que eu coloquei uma barreira só aqui embaixo. Segunda aba vai trabalhar com duas barreiras. Olha, ficou ótimo o primeiro valor que apareceu aqui. Por quê? Eu tenho a primeira simulação descendo, ele acabou, desceu aqui, é o pontilhado igual está na tabela anterior. Eu vou tentar fazer isso. Ele também obedecer o mesmo problema na barreira se o jogo continuasse na subida. O que eu tenho em relação ao jogo anterior lá, que eu não chamei atenção, que é o seguinte, eu também tenho fórmulas de probabilidade de ruína, igual eu tenho lá. Eu implementei essas formulinhas aqui e coloquei a fonte para você saber de onde que eu tirei isso. Mas lembrando, isso é extremamente limitado. Por quê? Só funciona com esse incremento em mais 1 e menos 1. Se eu mudar aqui a probabilidade de ganho para jogar 45% aqui, por exemplo, ele já me dá
alteração na probabilidade de ruína, igual eu comentei com vocês. Olha, então assim, ó, eu mais perco do que ganho, então minha probabilidade de ruína está de 73%. Se eu mais ganhar do que perder, a probabilidade de ruína já vai para 26%, ou seja, eu atingir o que está aqui embaixo. Então, a fórmula apresenta-se extremamente coerente. Duração do jogo esperada aqui, 25 rodadas mais ou menos. Ah, ele estava esperando que fosse mais ou menos nessa região, mas a sua simulação deu aqui. Lembrando que isso aqui é uma fórmula para tentar estimar até 25. Pode ser antes. Então tem essa formulinha aí escrita para vocês. Aqui o tipo de jogo é exatamente o mesmo. Eu tenho um jogador jogando cara e coroa, igual eu tinha na aba anterior. Se eu jogo cara, supondo, ele adiciona mais valor de menos 1, eu jogo coroa, ele perde. Então, essa parte aqui de azul, que era a mesma na outra, continua do mesmo jeito. Não se alterou. Então, essas formulinhas que estão nesse de cá vai funcionar, só que só tem um detalhe. Aqui eu tenho uma barreira superior de 10, que é a meta de riqueza para parar de jogar. E eu tenho a riqueza inicial do jogador, que ele pode perder acima desse meu inicial aqui. Então, se ele começa com 5 e aceita perder 5, ele para no 0, igual está aqui, não tem problema nenhum. E aqui, meta de riqueza para parar de jogar. Então, se eu tivesse que traçar um paralelo, valor máximo da minha commodity, valor mínimo da minha commodity, ou seja, eu só simularia dentro desses dois intervalos. Essa aula é só para te dar uma ferramenta e para ficar muito forte dentro da sua cabeça que simulação tem valor máximo e simulação tem valor mínimo. Valor mínimo, custo marginal. Valor máximo para as empresas que estão naquele mercado, onde é que eu tenho receita igual a 0. Por quê? Teve um slide que eu falei para vocês, eu coloquei os custos ao longo prazo e falei que no longo prazo as firmas tendem a baixar os custos e estarem competindo e trabalhando com lucro zero. Você pode ter ficado louco, fala assim, isso não acontece, mas é um método que a gente modela. Por mais que existam teoremas, igual o teorema de Bertrand, que fala que critica que isso é impossível chegar nesse ponto, eu sei, mas para a gente poder fazer contas, para a gente poder utilizar e fazer simulações, quando a gente joga para o infinito, o que a gente consegue projetar de dois teimosos brigando é esse lucro igual a 0. Por mais que alguém vai desistir antes, eu tenho que considerar a hipótese de sempre terem pelo menos dois teimosos brigando. Então é isso que a gente está considerando quando a gente fala nesse mecanismo de determinar a barreira superior do meu processo aqui. Então nós vamos passar agora dando uma pequena mudada no que a gente está fazendo. Por quê? Eu vou partir para agora onde é que está escrito aqui, barreira refletora, onde é que eu vou começar a introduzir esse movimento de eu toquei no meu valor de barreira superior, tanto está escrito aqui barreira refletora superior, barreira refletora inferior. As fórmulas que estão aqui são exatamente as mesmas que a gente utilizou lá no Random Walk. A diferença está na organização desses gráficos aqui, onde é que no primeiro eu tenho, vi que eu refleti várias vezes, não consegui passar entre as barreiras, e aqui eu tenho mostrando, caso eu não tivesse feito essa contenção, qual o resultado absurdo que eu teria no meu processo de simulação. Só que eu vou clicar em cima desse gráfico, eu vejo que é essa coluna aqui, SN com barreira refletora, que vai me determinar o valor do que eu tenho aqui. Concorda comigo que eu coloquei uma célula de barreira refletora inferior e uma célula de barreira refletora superior, onde é que a minha simulação tem que estar encaixada entre as duas? Então aqui eu vou ter que ter uma fórmula de si que vai estar me mostrando que eu não posso estar nem abaixo do meu valor mínimo, nem acima do meu valor máximo. E eu coloquei uma estrutura condicional de si.
A primeira coisa é o teste lógico que me diz que o que eu tinha antes de barreira refletora do valor mais o que eu sorteei, se isso for menor do que o limite inferior, que no caso aqui é 0, eu vou substituir, se isso for verdadeiro, pelo valor de 0. Então, ou seja, se deu menos 2, eu vou colocar 0. Se deu menos 10, eu vou colocar 0. Então, ele segura ali no 0. Ah, não, ele é maior. Beleza, ele é maior. Só que se ele for maior, eu vou ter que perguntar se ele não é maior do que a minha barreira refletora superior. Então, eu coloquei que somando esses dois é maior ou igual a G? Sim, ele é maior do que G. Ele é 30. Então, no máximo, eu posso ser o 6. Então, o valor que preponderar ia ser o 6. Caso contrário, ah, não. Ele é menor do que o 6 e maior do que o 0. Não, então beleza. Pode ficar com os valores que você sorteou aí para dar o seu randomzinho. E aí você pode fazer o caminho aleatório da sua commodity passear ali dentro. Então, o random walk tem essa liberdade dentro das barreiras refletores, dentro que respeite esses dois valores aqui. E para mim utilizar esse pontilhado, que é muito bom para a gente ver se o jogo continuasse, é um esquema de condicional igual a gente tinha feito antes. Somou os dois, é menor do que a questão que eu tenho das barreiras, ele continua e vai ser exibido aqui do mesmo jeito. Agora, a gente deu a volta toda para chegar nessa última abinha aqui, e nela que finalmente eu vou fazer as configurações como se fosse uma commodity. Eu vim só conversando da evolução que a gente foi fazendo nos processos de simulação para chegar aqui agora e eu ter a condição de poder simular. Lembrando, tudo isso aqui, valor em caso de subida, valor em caso de queda, o preço inicial, isso aqui que permanece o mesmo, que vai ter que ser jogo justo. É a mesma coisa, barreira elástica inferior, barreira refletora superior, e aí vem um termo diferente, porque olha aqui, estava escrito nesse, barreira refletora, e aqui embaixo, barreira elástica. Por que barreira elástica? Porque ele vai absorver e vai parar se for elástico. Então, passou abaixo desse preço aqui, é como se eu tivesse quebrado e não continuasse. Se vai acontecer isso no nosso mercado, a gente vai ter que analisar, a partir de agora, o comportamento. Se algum dos dois aqui é elástico, para, ou se ele é refletor e continua simulando. O que viria a ser refletor e elástico? Eu vim simulando. Bateu aqui, ele reflete. Bateu aqui, ele reflete. Ele vai sempre continuando com o processo. Quando eu tenho uma barreira elástica, eu tenho isso aqui, absorveu e parou. Só que eu vou fazer umas simulações aqui, mudar os valores. Deixa eu ver um negócio. Isso. Do jeito que está aqui agora. Você virou para mim e falou assim, Felipe, naquele outro você falou que elástico e parou, só que tinha uma outra célula aqui que eu não te falei nada, que é essa aqui, probabilidade de absorção da barreira. A probabilidade de chegar ali e eu quebrar o meu mercado, a probabilidade de chegar naquele valor mínimo e eu não ter ninguém para fornecer nada para minha cadeia. Se você virar para mim, nunca vai ter absorção, eu vou colocar esse valor aqui, opa. Ele está absorvendo todas as horas. Se eu deixar igual estava, metade a metade, vai ter hora que ele vai absorver, vai ter hora que ele vai refletir. Então, isso aqui também é uma coisa que eu dou conta de adicionar nos meus processos de simulação, se eu considero que ele é capaz de refletir em algum momento. Ok, senhores? Então, probabilidade dele ser absorvido aqui nessa barreira elástica. Então, para mim saber e contabilizar essa probabilidade de absorção, eu tive que criar um outro processo de simulação aqui.
E esse outro processo de simulação está relacionado. Então, aqui eu tenho probabilidade de absorção de 50, probabilidade de reflexão de 50. Quanto mais eu venho aqui e diminuo, então a probabilidade de absorção de 10%, opa, eu deveria ter mudado aqui, vai ficar menos esse. Opa, ajustar a fórmula aqui só um minuto. Menos esticar. Agora sim está ajustado. Então tá, um complementar ao outro. Se aqui eu tenho probabilidade de absorção de 10, probabilidade de refletir é o complementar dele. Então, assim, aqueles testes que eu tinha feito não tinham funcionado, mas agora eu reparei que eu vi que eu tinha errado na forma. Então aqui ele está refletindo tudo, absorveu aqui. Então, esse aqui foi bom. Refletiu, chegou nenhum, absorveu. Com 10% de probabilidade dele ficar ali e refletir. Coisas que eu tenho igual, barreira inferior e barreira superior. Mas voltando a esse sorteio que eu fiz, eu criei um aleatório que, se o valor sorteado for menor do que o valor que eu determinei probabilidade de reflexão, eu coloco o valor 1 como verdadeiro, e se for falso, eu coloco o valor de 0. Eu vou vir aqui e vou utilizar isso na hora de determinar esse meu SN como barreira elástica reflectora. Porque ele vai vir e vai perguntar naquele esquema nosso, olha, ele está entre os limites inferiores e superiores? Sim, ele está entre esses limites, então eu não tenho nada a fazer. Ah, não, ele está abaixo desse meu limite inferior. Se ele estiver abaixo desse meu limite inferior, eu viro aqui e pergunto para essa célula que eu sorteei aqui de elástico se eu vou refletir ou absorver. Se tiver o valor 1, eu vou refletir. Ele sobe de novo. Então, eu vou somar esse valor para ele continuar subindo. Ah, não. Eu vou pegar o inferior e somo alguma coisa. Não. Ele vai ter a tendência de ser absorvido. Então, eu vou pegar e vou colocar aquele valor de hashtag N/D. Que, ou seja, eu paro com o meu processo de simulação aqui. Então, o que ele está fazendo aqui é justamente verificando se está entre o limite superior e inferior. Se estiver fora de algum desses limites, principalmente do superior, ele já considerou como refletora. E no limite inferior, eu vim aqui e coloquei como probabilidade na barreira 90% de ser elástica, refletir, e 10% de probabilidade de absorver. Eu posso colocar os dois patamares, superior e inferior, como reflexão elástica e não como reflectora direto? Posso também. E posso colocar também ruína? Pode. No nosso mercado de commodity, 90%, 99% das vezes, vão ser duas probabilidades de reflexão elástica. Então vai ter probabilidade sempre de ser refletido. Então já posso aqui, posso até ser um pouquinho exagerado, colocar 1% aqui, porque sempre a probabilidade é impossível rolar. Colocar uma barreira refletora superior, vamos supor, de 120, que seria o máximo de mercado que teria para o minério de ferro. Inferior, vamos colocar que a empresa de menor custo marginal eu tenho 30, e o meu valor, eu estou com valor de simulação de preço próximos do que eu tenho agora. Então aqui eu vou ter para o minério de ferro uma simulação com os limites muito bem determinados. Ah, não! Eu quero considerar aqui um valor maior, uma volatilidade maior em caso de subida. Vamos supor que o minério de ferro estivesse nesse processo mais volátil. E aí ele vai respeitar essa barreira superior e não vai fazer uma simulação, não vai fazer um caminho que não está dentro da probabilidade dele realmente acontecer. Porque a gente sabe através de fatores externos, não é só para propagação de tendência daquela commodity, que aquele cenário não tem tendência a acontecer. Eu espero que vocês façam o seguinte, peguem a tabela que eu deixei aí para vocês, vejam como que ela é construída, quais são as fórmulas. Eu não vou pedir para o exercício que vocês vão fazer que seja feito com barreira refletora ou com elasticidade, mas só saibam que existe
Não existe simulação sem considerar fatores macro. Ah, eu vou fazer a análise igual a gente viu no primeiro vídeo para validar a tendência, com a tendência de subida, outro com a tendência de descida. Eu estou pegando um trend micro e macro ali, só que tem que ter sempre um mecanismo de validação do mínimo e do máximo para eu poder construir esse processo de simulação. Ok, senhores? Então, espero que vocês consigam entender essa ideia de criar barreira refletora e você viu que é simplesmente, ó, a partir do momento que eu sorteei tá abaixo, eu vou manter meu valor mínimo. Ah, não, eu tenho barreira refletora, eu vou continuar absorvendo aquilo ou vou parar o meu processo? Ah, não, eu vou continuar, eu vou absorver aquilo e vou passar para outro esquema. Ok, senhores? Um abraço para vocês, tchau, tchau, até mais.